estamos de volta com o programa Ação Nacional e nós estamos falando hoje sobre a Semana Pró-Vida. Eu estou aqui com o vereador Jorge Schneider, daqui vereador de Campinas. Bom, Jorge, vamos voltar só a mostrar aqui de novo para o pessoal, para quem não conseguiu pegar no primeiro bloco. Vamos mostrar aí de novo, gente. Nós temos esse aqui, é disso que nós estamos falando, da 14ª Semana Municipal de Defesa e Proteção da Vida em Família, Defendemos a Vida, do dia 1º a dia 8 de outubro. E tem uma programação que a gente disse aqui no bloco anterior, Mas o que me chamou a atenção, como é que vocês definem esses temas, Tema vovós, políticas públicas em defesa da vida. Como é que vocês chegaram a esse consenso, em família, defendemos a vida, paternidade responsável na valorização da vida? Existem duas datas que são fixas. O dia do idoso, que inicia, e o dia do nascituro, que é o dia que termina a semana. O restante nós seguimos, primeiro, em oração. Nós não fazemos nada daquilo que nós queremos fazer, mas sim aquilo que Deus quer que nós façamos. E existe uma linha geral da CNBB que diz sobre aquilo que é uma Semana de Defesa da Vida. Então nós trabalhamos em cima disso, trabalhamos em cima dos pilares da oração e da ação. Sim. Bom, fantástico. Princípio básico, na oração, com certeza. É verdade, é verdade. Para ver o que Deus fala e vamos seguindo, É verdade. Olha, em quais casos, vamos falar um pouquinho de lei agora, novamente, em quais casos o aborto é permitido no Brasil? Como é que é esse processo? No caso de estupro, é um caso que é permitido, que depois de um certo processo, no caso do estupro. E também algumas doenças tidas como fatídicas, como existem, mas existe controvérsia aí, Hoje nós vemos a anencefalia, é uma doença que acusa que o bebê vai nascer sem a tampa da cabeça, do cérebro, quer dizer, é um problema aí, porque porque a criança vai durar 4, 5 dias apenas, e nós temos no Brasil aí crianças com mais de 2, 3 anos com esse problema, com essa deformidade, com essa deformação genética. Então é um problema que a própria justiça. Agora, o que mais abala a nossa fé é saber que o STF estuda a cada 2, 3 anos rever as leis. Se você fizer hoje uma enquete entre o povo brasileiro, 90% é contra o aborto. E eles querem legislar para a minoria. Eles querem legislar para aqueles que são a favor da morte. Nós tivemos aqui em Campinas, Júnior, a tentativa da instalação de uma unidade da Benfam. Chamava-se Benfam, seria Bem-Estar Familiar. Bem-Estar Familiar. O nome é bonito. É muito bonito, Mas acontece que era de um médico chileno, naturalizado brasileiro, que queria implantar aqui a forma mais fácil, a forma mais prática de se fazer o aborto no nosso país. Eu entrei no Ministério Público e consegui tirar eles de Campinas. E depois, com a jurisprudência de Campinas, tiramos ele do país. E ele foi, em seguida, para o Uruguai e implantou o aborto no Uruguai. Se nós não tivéssemos feito aquilo que nós fizemos aqui em Campinas, estaria hoje, sim, fazendo seu aborto em Campinas, no Brasil, de uma forma legal, porque esse é um emissário do demônio. Ele quis, porque quis, fazer no nosso país, e o Ministério Público acatou aquilo que a ação nossa e proibiu a instalação na cidade de Campinas e depois, posteriormente, no Brasil. Bom, a gente pode perceber que existe também uma campanha muito forte para despenalizar aí o aborto, Gostaria que você fizesse sua análise. Existe uma campanha muito forte por detrás de tudo, Existe. Eles sentem a necessidade de atuar em 4, 5 frentes. Eles atuam tentando implantar, não conseguem. Tá bom, então vamos deixar de aplicar a pena, então, naquele caso. Quer dizer, é uma forma, mas é uma forma que eles tentam de toda maneira a implantação. E essa implantação, se eles não conseguem de forma direta, eles querem conseguir de forma indireta. Mas nós estamos atentos, nós temos nossos deputados estaduais que pensam como nós, tem os federais que pensam como nós, e nós estamos sempre em contato com eles. Quando o perigo é no estado, nós corremos atrás do nosso estadual. Quando o perigo está nacional, nós corremos atrás.
Porque a política, se eu entrei na política é porque Deus tem um propósito para mim. E o meu propósito eu senti, é defender a vida. Eles utilizam o quê? Entrelinhas, de outros Não, projetos assim, igual esse que o senhor acabou de dizer, como é que é bem-estar da família, né? Que eles fazem, provoca aborto, como é que pode? Eles fazem de uma forma bem assim, para quem conhece, é motivo de riso. Eles apelam para o sentimento da pessoa. Eles apelam para o sentimento. Eles dizem, mas existe o caso em que a mulher, ela tem 3 filhos, ela não pode criar 4. Então, ela pode abortar o 4º para que ele não passe fome no nosso mundo. Peraí, mas nós temos várias formas de não se ter um filho, de não se ter para não ficar grávida a mulher, alguns preparos, alguns cuidados, por que não fazem isso? Mas não, eles pegam então e dizem, olha, para que ela não passe fome no mundo, esse é o tema que eles utilizam. Para que não seja mais uma criança jogada na rua, então é preferível que ela morra antes de nascer. Meu Deus do céu, que irresponsabilidade é essa? Pessoas irresponsáveis para dizer uma coisa dessa. O que nós precisamos é ter dignidade na vida. Se veio ao mundo, se está para vir ao mundo, é porque Deus assim o quer. E nós temos que dar dignidade sim para esses que vão vir ao mundo. E não tirar a vida deles em nome desse falso moralismo. Até seguindo essa linha de raciocínio, tem ativistas defensores do aborto que alegam que a mulher tem o direito de fazer o que quiser com o corpo dela. É verdade isso? A impressão que dá é que a vida que está dentro dela é dela também. A impressão que dá é essa, mas não é nada disso. Ela tem todo o direito sobre o corpo dela, mas ela tem também toda a obrigação sobre o corpo dela. Se ela sabe que se ela não se prevenir, ela pode ficar grávida, ela então que use esse direito que ela tem do corpo dela para se prevenir e não ficar exposta a uma gravidez, como ela disse, indesejada. Porque após a fecundação não tem jeito mais. Então que se cuide e que se prepare para que não seja mais uma criminosa nesse mundo. Ela tem direito sobre o corpo, mas ela tem dever em relação à criança. Exatamente. Também, né? Que está vindo, né? Que passa a ser o direito também da criança, né? O direito da criança... Tem até no estatuto isso, né? A criança ela tem direito na Constituição. Todos nós temos direito à vida. Já está na Constituição isso. E é totalmente inconstitucional se pensar em um aborto. Porque você está tirando o direito da pessoa viver. E se você tira o direito da pessoa de viver, você está sendo uma criminosa ou um criminoso. E não é só a mulher não, viu? O marido também, o namorado, a pessoa que é o pai da criança, também é cúmplice no caso e também é penalizado. Eu ia perguntar isso para você, era a sequência aqui. Então, na questão do pai da criança, então, ele tem algum direito ou dever na decisão da mãe em abortar, ok? Ele criminalmente... E se ele começar a forçar, induzir a mulher? Porque tem muitos homens que fazem isso, tá? A gente pode relatar isso que... vários casos que chegam até nós aqui na TV. Mas ele me obrigou a fazer isso, que ele não queria mais ficar comigo. Tem N casos desse tipo que a gente vê pelo mundo afora, aqui no Brasil e entre outros locais. Né? Essa chantagem emocional que acaba ocorrendo em cima da mulher, jogando toda a responsabilidade dela. Não, eu não fico mais com você se você realmente continuar com essa gravidez e tudo mais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Penalizar, legalmente isso existe e na questão moral e ética em relação a isso. A Constituição diz, é clara, você cometer um crime ou induzir alguém a cometer um crime, você também é criminoso. Não tem essa. Se a pessoa fez, ou se a pessoa induziu alguém ou obrigou alguém a fazer, também será penalizado. É sim um crime e é previsto sim no Código Penal. E a questão moral por isso, dele tipo coagir a namorada ou esposa a obrigá-la nesse sentimento, que eu vou te abandonar, por exemplo. Mas aí, se for para... É isso que eu quero que você, que se for um problema que você conhece alguém que esteja nessa situação, pense bem. Quem mais te conhece é você mesmo. Quem mais te conhece e sabe o que você vai passar daqui para frente é você mesmo. Quem vai conviver com esse problema na consciência é você mesma. Não aceite e denuncie.
Se essa pessoa está te levando a pensar isso aí, denuncie, porque essa pessoa, sim, vai ser indiciada e vai ser presa, mas lute pela vida daquele que está dentro de você. Denunciar aonde que ela pode fazer Ela isso? pode ir numa delegacia de polícia e abrir um boletim de ocorrência dizendo: está me induzindo a cometer um crime, porque é crime. Está me induzindo a cometer um crime, então eu quero fazer a minha queixa-crime contra essa pessoa. E o delegado vai abrir com prazer, porque é um covarde quem faz isso aí. Tá. E quando descobre que uma mulher aí abortou, quais seriam as questões legais? Legais perante a justiça, ela cometeu um crime. Ela cometeu um crime. E legal ou ilegal perante a igreja, ela tem que procurar um bispo para fazer a confissão. Nem o padre pode aceitar a confissão dela. Ah, é? Tem que ser um bispo. Olha, isso é interessante, hein? Então, quer dizer, o pecado chega a ser um nível bem... Tamanha a gravidade desse ato. Só o bispo pode absolvê-la. Puxa vida. Bom, no início do ano, vamos continuar falando sobre isso, uma pesquisa da Datafolha divulgada pelo Instituto Datafolha apontou que 41% dos brasileiros são contrários a qualquer tipo de aborto e que a prática deveria ser totalmente proibida aqui no Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse percentual e o que fazer para aumentar esse índice, quer dizer, as pessoas contra o aborto, né? Lógico. É a conscientização. Nós precisamos enxergar aquilo que nós temos, que é a nossa vida. A sua vida é tão importante quanto a minha. A vida daquele que está por vir é tão importante quanto a sua, ou mais até. É um filho de Deus, é uma pessoa que quer vir ao mundo. Se você olhar para o sorriso de uma criança, ao nascer, a satisfação que ela tem quando ela nasce, você jamais pensaria nisso. Você jamais pensa em tirar a vida de alguém quando você olha para o sorriso de uma criança. Então nós precisamos sim, conscientizar a todos, nós precisamos valorizar a família, nós precisamos moralizar um pouco mais aquilo que nós temos a nível de convívio entre os amigos, um pouco mais a nossa própria televisão. Nós precisamos ter um pouco mais de senso de amor, porque quem ama não faz aquilo que está se fazendo com os jovens. Os jovens são alvos hoje de todo tipo de agressão por parte daqueles que deviam protegê-los. A internet também é um perigo, né, Schneider? A internet é reflexo da TV. A extensão, o que era para mim a televisão na minha época, era uma novidade quando eu era garoto. Era a televisão. Hoje é a internet. A atualização, infelizmente, está sendo atualizada para o mal e não para o bem. Ok. Bom, esse programa é Ação Nacional, nós estamos falando hoje sobre a Semana Pró-Vida. Estou aqui com o vereador Jorge Schneider, vereador aqui de Campinas. A gente precisa ir para um rápido intervalo e voltamos já.